Então aqui na Época sai uma matéria assinada por um sujeito chamado João Pedro Sabino Guimarães, o qual não existe e que é o pseudônimo de um grupo de professores universitários. E eles pegam um trechinho meu e querem mostrar que aquilo tem um sentido racista. O parágrafo é: os intelectuais de elite, brancos, negros ou mestiços, são culpados de cultivar no povo negro, por oportunismo ou perversidade, ilusões quase demenciais quanto ao valor da cultura afro. A contribuição básica dos negros ao Brasil foi dada através do trabalho escravo e foi uma contribuição material e não cultural. Está vendo? Ele está rebaixando os caras, dizendo que eles são só capazes de trabalho material. Eu não falei isso, eu disse apenas que a contribuição material é imensamente maior do que a contribuição cultural. E é uma coisa óbvia. Por quê? Pelo menos até a abolição da escravatura, tudo que foi construído e criado no Brasil materialmente foi pelos negros escravos, absolutamente tudo. Todas as casas de fazenda, todos os prédios, todos os palácios, estradas, estrada de ferro, instalações industriais, tudo, absolutamente tudo, inclusive a comida que nós comemos, que o Brasil comeu durante 3 ou 4 séculos, foi tudo colhido por escravo. Como é que você vai comparar isso com a criação cultural? É você comparar o mundo com um pedacinho, não tem o menor sentido. Né? Então, em primeiro lugar, o simples fato de você negar isso aqui mostra o desprezo que ele tem pelo trabalho material. Quer dizer, é o intelectual que vive lá no mundo idealista, e quando só o trabalho cultural tem valor e o material não vale nada. É isso que os caras pensam. Olha aqui, ô desgraçado, você está andando em ruas que foram ali instaladas pelos negros, vivendo em casas que foram construídas pelos negros, e assim por diante. Né? Quer dizer, eu estou aqui homenageando o esforço, né, de vários séculos da raça negra que criou o mundo no qual nós vivemos, porra! Né? E o cara acha que isso aqui é racismo. Então, em primeiro lugar, se soubesse ler, ele perceberia que eu distingo o que se chama cultura afro do que eu chamo de cultura negra. Cultura negra é a cultura criada por elementos de raça negra ou descendentes de negros. Cultura afro é aquela que se baseia em formas características da cultura africana. Ora, para ele provar que eu estou errado, olha o que ele disse. Ou seja, aqui é o João Pedro Sabino, sei lá. Ou seja, no país do carnaval, do samba, do frevo, do jongo, do maracatu, da congada, do afoxé, da capoeira, do bumba meu boi, do maculelê, da folia de reis, da feijoada, do vatapá, da couve, do dendê, da pata do aleijadinho, da André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Cruz e Souza, Lima Barreto, Caíme, Pixinguinha, Cartola, Nelson Cavaquinho, Clementina Jesus, Dona Ivone Lara, Baden Powell, Agostinho dos Santos, Jorge Benjor, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Tim Maia, Grande Otelo, Milton Gonçalves, Zezé Mota, Mussum, Abdias do Nascimento, Milton Santos, Didi Garrincha e Pelé. O povo negro prestou apenas uma contribuição material não cultural, pois aí isso foi compelido através do trabalho escravo. Bom, esta lista aqui é assim, é o samba do jornalista doido, evidentemente, porque o que ele mistura aqui, atribuindo, vamos dizer, origens africanas, a coisa que não tem nada de africano, mas que na cabeça dele se misturou, é uma grandeza. Por exemplo, quando ele fala aqui, país do carnaval, a cultura afro, meu Deus do céu, não tem carnaval na África. O carnaval remonta a Roma, atravessa toda a Idade Média, o Renascimento e chega até nós. O que isso tem a ver com cultura afro? Absolutamente nada, mas na cabeça dele tem. Né? Daqui do frevo. O frevo surge das marchinhas militares no Nordeste, não tem nada de cultura afro. Né? Assim vai. O Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é uma festa europeia, meu Deus do céu, eminentemente portuguesa. Né? A Folia de Reis também remonta a séculos na Europa. Né? E daí ele entra aqui nos autores. Aleijadinho. Meu Deus, o que o Aleijadinho faz? Ele faz estátuas barrocas. Da onde veio a cultura barroca da Espanha e da Áustria? O que isso tem a ver de cultura negra? Daí ele entra nos autores, né? André Rebouça, Luiz Gama, José do Patrocínio, Cruz e Souza, Lima Barreto, Caíme, Pixinguinha. Não, Caíme. Só para começar o último, Caíme. Caíme é um nome italiano, né? O Caíme é negro tanto quanto o Marighella é negro. Né? Então, agora,
Desses autores todos, nós podemos considerar o seguinte: nenhuma história literária ou cultural do mundo jamais fixou a nacionalidade das obras pela origem racial dos seus autores. Nunca se fez isso, porque se fosse fazer, então os poemas de Pushkin ou os romances do Thomas Mann seriam cultura afro, né? E assim por diante. Ninguém faz isso, isso é inteiramente absurdo. A nacionalidade das obras é marcada, vamos dizer, pela origem nacional das formas adotadas e da linguagem adotada. Tá certo? Então isso é outra coisa. Então Pushkin era negro, mas o que ele fazia não era cultura afro, era cultura russa. Thomas Mann, neto de negra, era o quê? Cultura alemã. Tá certo? Não tem nada de cultura afro, né? Isso é adotado no mundo inteiro. Então, se você pega essa lista de autores que ele colocou aqui, André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, por restrição, o jornalismo polêmico. Isto é um gênero africano? Não, isso é um dos gêneros mais caracteristicamente europeus que existe. E o fato desses camaradas terem se destacado nisso aí, como se destacaram, por exemplo, Joaquim Nabuco ou outros, significa que, qualquer que seja a sua origem racial, eles foram capazes de se incorporar na cultura europeia e criar obras importantes dentro dessa cultura ocidental, europeia, brasileira, mais propriamente brasileira. Tá certo? Isso não tem nada a ver com cultura afro. Ao contrário, se nós procurarmos o que é, vamos dizer, literatura afro, nós vamos ver que até o século XVII e XVIII só havia literatura oral. Não havia literatura escrita. Quando havia literatura escrita, era literatura escrita em línguas estrangeiras. Por exemplo, houve cultura na África, algumas obras escritas em latim. Houve muitas escritas em árabe, que é a língua do dominador e escravizador branco. E, vamos dizer, obras em línguas locais, obras escritas em línguas locais, só aparecem a partir do século XVIII. E nenhuma delas exerceu a menor influência no Brasil, nunca nenhuma delas foi sequer conhecida no Brasil. Se você falar com todos esses apologistas da negritude, então me cite uma delas aí. Mostra para mim que você conhece. Isso não teve influência nenhuma, zero. Quando você entra então nos poetas romancistas, Cruz de Souza, Lima Barreto, né? Ora, as formas literárias usadas por eles são 100% europeias. Você pega lá o Cruz de Souza, escrevendo sonetos. O que é soneto? Soneto é uma invenção italiana, ítalo-francesa. Né? Os romances do Lima Barreto, né? Todos baseados em formas criadas na Europa do século XIX. O romance é um gênero eminentemente europeu. Não há romance africano, meu Deus do céu. Então, eles são homens de origem africana, mais próxima, mais remota, às vezes, em geral mais remota, que se integram na cultura europeia, cultura euro-brasileira, e ali criam obras de grande valor, provando que a sua inteligência não é determinada pela sua raça, mas pelo esforço pessoal. Se as obras tivessem de ter uma conexão íntima e inexorável com a raça de origem, então toda a cultura seria efeito da raça. Ou seja, essa é a teoria mais nazista que já existiu. Os caras aderem a isso e não percebem o que estão falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que a obra não tem nada a ver com a origem racial, absolutamente nada. Qualquer sujeito de qualquer raça, ele se integra na cultura onde ele está, apreende, vamos dizer, as formas criativas daquela cultura e se desempenha nelas, às vezes melhor do que os camaradas que vêm da origem mais diretamente associada àquilo. Como, por exemplo, sabe, bom, no tempo do Leão Barreto não havia nenhum sujeito de origem portuguesa que escrevesse em português melhor do que o Leão Barreto ou fizesse romances mais interessantes. Aliás, o camarada aqui até esqueceu o Machado de Assis, de propósito, porque tem esse mito de que Machado de Assis era um negro traidor, ele traiu a origem da raça. Mas essa é uma acusação que valeria praticamente para todos os autores negros brasileiros. Né? Agora, o mais bonito é o seguinte, é aqui, entre os valores da cultura afro, que ele diz que eu ignorei, está aqui, Didi, Garrincha e Pelé. Isso quer dizer que brasileirinhos jogando um jogo inglês são cultura afro? Pode haver uma coisa mais estúpida do que essa? Né?
Então é evidente, esse sujeito é analfabeto, burro e louco. Né? E é este o tipo de gente que faz jornalismo no Brasil de hoje. Isto é fraude, 100% fraude. O cara, ele é, dizer, não apenas ele usando um pseudônimo, ele está mostrando que ele está praticando é uma fraude, tá certo? Mas no resultado do trabalho dele é totalmente fraudulento. Por exemplo, todo mundo associa o samba, né, à raça negra. Eu digo, olha, espera um pouquinho. Nos anos 50, houve um sujeito chamado Marcos Pereira, que percorreu o Brasil inteiro gravando música popular, a música do povo brasileiro. Era uma coleção de 30 ou 40 discos, um negócio impressionante. A variedade de ritmos e gêneros que havia era um negócio impressionante. Só que, no tempo do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas decretou que a música brasileira, a característica seria o samba, que era o quê? A música do Rio de Janeiro. O samba não era mais preto ou menos preto do que qualquer dos outros gêneros, onde havia coisas de origem portuguesa, de origem europeia, de origem indígena, de origem africana, tudo misturado. Mas daí se criou esta imagem do samba como a música brasileira. Isso foi iniciativa de um governo que era simpatizante do eixo. O desfile das escolas de samba segue uma parada militar? Claro, o desfile da escola de samba era o substitutivo da parada militar. Então foi tudo uma invenção de um governo, isso não tem nada a ver com uma origem afro. Agora, esse camarada sabe alguma dessas coisas? Absolutamente nada. Agora, ele cita como cultura africana várias comidas, né? Inclusive a feijoada. A feijoada foi conhecida em toda a Europa medieval, com outros nomes, evidentemente, e a única diferença da feijoada brasileira é que usava o feijão que nasceu no lugar, que era o feijão preto. Então, talvez a pretitude do feijão seja a marca africana do negócio. É absolutamente ridículo, né? Feijão afro. É o feijão afro porque é preto, né? Não tem, é coisa de absolutamente louco. É pueril, é louco, é inculto, é charlatão, é um vigarista. E todos os que assinam com este pseudônimo são todos vigaristas. E a revista Época é todinha uma revista de vigaristas, não tem nada sério ali. Agora, a influência africana na nossa culinária é por um motivo muito simples. Durante 2 ou 3 séculos, todas as cozinheiras eram africanas, meu Deus do céu. Só quem ia para a cozinha era a escrava, e ela fazia a comida do jeito que ela sabia. Então é claro que introduziu elementos que trouxe da África, inclusive algumas plantas que trouxeram da África, né? Então, por exemplo, se você pegar o quiabo era muito usado na África, alguém trouxe um quiabo, plantou e começou a usar na culinária brasileira. E o que é isso aqui? Isso aqui é cultural ou é material? A comida que elas faziam era cultural? Né? Era uma comida só intelectual? As pessoas comiam com a inteligência ou comiam com a boca? Né? Então, está confirmando o que eu disse, a grande obra deles foi material. Eles construíram o Brasil. Construíram, inclusive, do ponto de vista culinário. Né? Ora, e a contribuição propriamente afro é inteiramente no ramo das diversões públicas. Chamar isso de cultura só é cultura no sentido antropológico, não no sentido pedagógico. Você não vai dizer aqui que, sei lá, Clementina de Jesus faz parte da alta cultura brasileira, como faz as obras do Lima Barreto ou do Machado de Assis. Quer dizer, confundir diversões públicas com cultura já é coisa de imbecil. E quando você vai ver que só se pode falar realmente de uma cultura afro nas diversões públicas. E mais nada. Mesmo porque as obras, vamos dizer, mais intrinsecamente ligadas à cultura afro, propriamente dita, elas só começaram a ser conhecidas no Brasil graças a um sujeito que era um branco judeu francês, que é o Pierre Verger. Antes ninguém conhecia nada disso. E até hoje isso não exerceu a menor influência na nossa literatura. Não há um autor brasileiro que escreva num gênero africano. Nada. Zero, absolutamente zero. Você pode usar materiais, como na música se usa, por exemplo, um ritmo, uma melodia, e integra dentro de uma forma criada por uma outra cultura mais desenvolvida. Se você pegar ali no Vila Lobos, por exemplo, você tem várias melodias ou ritmos que saíram de origem africana ou de origem indígena,
Digo, mas escuta, mas a estrutura da polifonia é 100% europeia. Né? Ou vai dizer, você pegou uma cançãozinha portuguesa e integrou numa polifonia africana? Alguém já fez isso? Nunca fez. Então você tem a diferença entre o material usado e a estrutura maior na qual aquilo se integra. E aquilo que se integra absorve e transcende, evidentemente. Né? Então, não se pode levar a sério essa gente. Isso aqui é a cultura média da universidade brasileira. Então, por outro lado, tem aqui um artigo meu, se você também, pelo menos se preocupasse em conferir o que eu disse num lugar com o que eu disse no outro, o que eu disse depois do que eu disse antes, ele veria que eu uso a expressão cultura negra exclusivamente no sentido da contribuição de autores de origem negra, de raça negra, a formas culturais que de negras e de africanos não tem nada, que é como é o caso do Lima Barreto, Machado de Assis, etc. E uso cultura afro apenas no sentido das formas que têm origem na África. E a influência da cultura afro nesse sentido é exclusivamente diversão pública. Não tem nada mais. Ora, então vamos desprezar esse pessoal porque ele só contribuiu para diversões públicas? Não, porque eles contribuíram para a alta cultura, na medida que se mostraram capazes de absorver as formas criadas por uma cultura mais desenvolvida e produzir nela grandes obras, às vezes melhores, muitas vezes melhores do que aquelas produzidas pelos camaradas que racialmente tinham a mesma origem dessa cultura. Tá certo? E, além disso, a contribuição material que eu disse, a contribuição material, gente, é o Brasil. Esta gente fez o Brasil. Nós andamos nesse Brasil, moramos nesse Brasil. É esse Brasil que nos protege da chuva, e nos protege da fome. É isso que nós devemos a esses negros. Nós temos que ser gratos a eles pelo imenso sacrifício que fizeram para nos dar coisas das quais eles mesmos não podiam desfrutar. Quando você vê, por exemplo, a diferença da Casa Grande e da Senzala, tá certo? Nós éramos morar na Casa Grande ou morávamos em casas urbanas, etc. E eles não. Se você pegar, por exemplo, a arquitetura afro, em vários países da África desenvolveu cultura, construções de barro, que faziam prédios de 5, 6 andares de barro. O que veio disso para o Brasil? Nada. Toda a nossa técnica arquitetônica é europeia, todinha ela, especialmente portuguesa. Os negros aprenderam essa técnica e construíram milhões de edifícios nesta técnica. Então, significa a influência da arquitetura afro é zero. Né? A indígena teve até um pouquinho mais, através da Casa de Sapé, essa coisa, tudo isso é indígena. Então, não há o que discutir com essas pessoas. A Universidade Brasileira é uma organização 100% fraudulenta. Olha, eu sei, por exemplo, de 600 mil diplomas falsos vendidos por universidades brasileiras. Isso é o suficiente para fechar todas elas. Né? Então, esta coisa dos alunos, 50% de alunos serem analfabetos funcionais, há uma certa divergência. Uns dizem que é 50%, outros dizem que são 38%, mas belo consolo esse aí. Hein? Então, isto aí já mostra que essas universidades estão comendo dinheiro público para destruir a cultura brasileira e para espalhar charlatães e vigaristas pela sociedade. São todas organizações criminosas e nada mais. A contribuição delas à ciência universal é nula. O Brasil é o país que mais produz trabalhos científicos e onde esses trabalhos científicos menos são lidos no exterior. Por quê? Porque não tem contribuições. O gênero deles é mãe, olha eu, mãe, olha que eu passei na faculdade. Só serve para isso. Isto aí é evidente que é vigarice, porra. Não merece respeito nenhum. Quando você vê essa gente como essa Débora Diniz, olha aqui, desafio para um debate, olha aqui o meu currículo Lattes. Vai ver o currículo Lattes, quantas coisas foram citadas. Ela teve 53 citações em 10 anos. Um cientista bom tem 53 citações por semana. Né? Eu tenho há mais trabalhos escritos a meu respeito em universidades do mundo que a respeito da dona Débora Diniz.